Bíblias no livro de Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 32. Segundo livro das Crônicas, capítulo 32. Segundo livro das Crônicas, capítulo 32. Amém? Vou fazer a leitura, vou fazer e os irmãos acompanhem. Vai ser uma leitura um pouquinho longa, mas a palavra do Senhor é maravilhosa. Depois dessas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá e acampou-se contra as cidades fortes e intentou separá-las para si. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que o seu rosto era de guerra contra Jerusalém, teve conselho com os seus príncipes e seus varões, para que se tampassem as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou, que tapou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra, dizendo: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? E ele se fortificou e edificou todo o muro quebrado até as torres, e levantou o outro muro para fora, e fortificou a Milo, na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. E pôs oficiais de guerra sobre o povo, e ajuntou-os assim na praça da porta da cidade, e falou-lhes ao coração, dizendo: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por coisa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Amém? Glorificado e exaltado seja o nosso Deus por essas palavras. Ezequias foi inspirado ali por Deus para estar dizendo essas palavras. Senaqueribe era para o povo de Judá um problema insuperável. Enfrentar o poderoso rei da Síria e todo o seu vasto exército e permanecer vivo era algo semelhante a obter uma vitória inatingível. Todos nós temos em nossas vidas sonhos ou desejos que se tornaram tão distantes de nossa realidade que passaram a ser tratados como algo inatingível. Por volta dos 45 anos de idade, as pessoas passam por uma crise que a psicologia chama de crise da meia-idade. Nessa fase, a pessoa começa a rever os seus sonhos da juventude, a olhar a sua realidade e comparar o que ela sonhava com o que ela obteve. Muitos nessa crise passam a vivenciar esse fator das vitórias inatingíveis. Sonhos que se tornaram pesadelos, projetos que jamais foram concretizados e vitórias que humanamente se tornam inalcançáveis, impossíveis. Todos nós temos lutas, batalhas, situações que extrapolam, vão além das nossas possibilidades, que transcendem os nossos recursos. Há áreas em nossas vidas que muita gente pensa, ou até mesmo diz: nem Deus dá jeito nisso. Outros dizem, quanto a esse assunto, entreguei
perdido. Assim era o momento histórico pelo qual o rei Ezequias e toda Judá estavam passando. O exército assírio, o mais poderoso de todos os reinos daquele tempo, chegou ali para destruir o pequeno reino de Judá. Algumas estimativas dão conta de que o número de soldados de todo o exército assírio era maior do que toda a população do reino de Judá. Senaqueribe, o rei da Síria, jamais tinha perdido uma guerra sequer. Ele era debochado, ele era arrogante, ele era pretensioso. Senaqueribe enviava cartas a Ezequias proferindo insultos terríveis. Olha só o que Senaqueribe disse: qual é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, que pode livrar o seu povo da minha mão, para que o vosso Deus vos possa livrar da minha mão? E no versículo 17, escreveu também cartas para blasfemar do Senhor Deus de Israel e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações das terras não livraram o seu povo da minha mão, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo da minha mão. Senaqueribe era muito debochado contra a fé e o Deus desse povo de Judá. Vencer Senaqueribe e todo o seu exército era algo inatingível para o pequeno reino de Judá. Nessa época, o reino de Israel, que era a nação irmã, vizinha, já havia sido conquistada e parte dela já estava destruída. Como vencer? Como vencer? O que fazer diante dessas situações inesperadas, imprevisíveis, inatingíveis? Deus concedeu a Ezequias uma vitória tremenda. A narrativa desse texto poderia ser parafraseada como sendo a vitória de Davi contra Golias do ponto de vista comunitário e nacional. Um povinho insignificante recebe do Senhor uma vitória inatingível, inesquecível e pouco sonhada. Esse texto se passa no período em que Ezequias era o rei de Judá. O reino de Davi e Salomão já tinha sido dividido. O reino do norte, que seguiu Jeroboão, ficou conhecido como reino de Israel. Esse era maior, mais forte, com mais tribos. Eram as 10 tribos que ficaram para Israel. O reino do sul, que tinha como capital Jerusalém, ficou conhecido como reino de Judá. Era pequenino, insignificante do ponto de vista bélico, da guerra e de população. Era um reino de reis que em grande parte eram tementes a Deus. Reis que buscavam servir ao Senhor. Nem todos, mas Ezequias era um desses homens comprometidos com o Senhor. Senaqueribe vinha anexando terras ao reino da Assíria. Ele era um grande comandante, vitorioso, poderoso. A fama dele era imbatível, inflava ele sempre. E a sua arrogância aumentava cada vez mais. Porém, o que é magnífico nesse texto é a vitória que Deus concede ao seu povo. O que é lindo nessa passagem é ver que Deus dá vitórias inimagináveis ao seu povo. Essa vitória não aconteceu devido a qualquer virtude unicamente do povo de Deus. Creia nisso, porque crer
nisso é crer na palavra de Deus. Mas o texto nos faz pensar em algumas questões importantes para aqueles que desejam alcançar vitórias inatingíveis na sua caminhada. E foi isso o que Deus me deu no dia de hoje, para estar entregando a vocês. Primeiro Ele falou comigo, para eu poder estar passando a cada um de vocês. Primeiro ponto: a vitória vem para quem é comprometido com a fidelidade. Lutas, todas as pessoas têm, seja boas ou ruins, fortes ou fracas, ricas ou pobres. Jesus nos ensinou que as tempestades vêm para todos. Aqueles que ousam buscar um compromisso em fidelidade com Deus, esses recebem recursos ilimitados. Deus abençoa, Deus ajuda, Deus socorre. Deus abre portas onde só há caminhos fechados. Por quê? Porque Deus é fiel. Isso não é teologia de retribuição. São promessas do Senhor para um povo que paga com lealdade ao Senhor. Israel já havia caído ao ataque de Senaqueribe. Judá foi poupado. Fidelidade traz recursos ilimitados. Deus enviou um anjo, apenas um anjo, e a crise estava resolvida. Eu lembrei agora de uma ilustração que é assim: tinha um cristão que ele tinha um comércio. Os irmãos na igreja sabiam disso e procuravam prestigiar esse irmão comprando na loja dele. Para alguns, o comerciante deixava pagar com cheque pré-datado ou mesmo dando um tempo maior de pagamento. Para outros, também da mesma igreja, ele só aceitava negociar com pagamento à vista. Alguém se sentiu muito ofendido com isso e foi reclamar com o pastor. O pastor, querendo apaziguar a situação, procurou o irmão, que era o comerciante, e perguntou, né: irmão, por que você faz acepção entre os irmãos da nossa igreja na sua loja? Aí o irmão respondeu: eu não faço acepção, pastor. O que eu faço é o seguinte: à medida que alguém vem na minha loja, na hora de negociar com ele, eu pego o nome dele ou dela, vou ao telefone, ligo para o tesoureiro da igreja e pergunto se aquele irmão é dizimista fiel. Aí, se o tesoureiro fala sim, aí eu faço qualquer negócio com ele. Agora, se o tesoureiro fala que não, eu só faço à vista. Aí o pastor perguntou: mas por quê? Por quê? Aí o irmão respondeu para ele: é muito simples, pastor. Se a pessoa não é fiel a Deus, por que ela vai ser fiel a mim? Entenderam? É isso. A vitória vem para quem é comprometido com a fidelidade. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto: a vitória vem para quem tem disposição para trabalhar. Esse texto nos mostra que diante das oposições, nem Ezequias, nem o povo ficou parado. Ficou ali inerte, sem fazer nada. Letárgico, desiludido. Em 2 Reis, no capítulo 6, quando havia um cerco da Síria sobre Samaria e a fome reinava de maneira irremediável, o rei, ao ser abordado por 2 mulheres que haviam cozido uma criança,
revela toda a sua desesperança e desilusão. E nisso, eu lembrei de mais uma historinha. Tinha um garotinho de 6 anos que estava chorando assim no canto da casa. Aí a mãe foi lá atender ele, né? A criança chorando. O que foi, meu filho? O que aconteceu? Ah, mãe, eu acabei de aprender a amarrar o cadarço do meu tênis. Aí a mãe, a incentivadora, né? Parabéns, meu filho, que ótimo! E comemorando ali a vitória do filho, né? Comemorando. Você está crescendo, hein? Que bom, que maravilha! Mas por que você está chorando, meu filho? Fala para mim por que você está chorando. E aí vem uma resposta, irmãos. A resposta: oh mãe, é porque agora eu vou ter que fazer isso sozinho pelo resto da minha vida. É assim, irmãos. Tem gente que deseja vitórias, deseja mesmo as vitórias, mas desanima com as oposições, cai diante das adversidades, se prostra no primeiro problema que tem. Quem tem coragem para lutar, para trabalhar, recebe a vitória de Deus. Foi assim o milagre de Eliseu na casa da viúva, cujos filhos iam ser vendidos por falta de pagamento. Eliseu ordenou que, se desejasse ver o milagre na sua vida, que ela fosse à luta. E foi o que ela fez. Ela foi lá, pediu vasos emprestados aos seus vizinhos. Ela não ficou parada esperando. Foi lá, pediu. E até que acabou a última vasilha, o azeite foi despejado em todas elas. Aí Eliseu falou para ela: agora vende, paga suas dívidas e vive do resto. O sobrenatural de Deus associado ao natural do trabalho do ser humano. Em nossas vidas, quantos de nós desistimos por muito menos? Quantas vezes fazemos antes de enfrentar minúsculos problemas? Todas as coisas são possíveis quando sustentadas por um sonho e valores consistentes. Tome a decisão de ser um vencedor. Não desista jamais. Neemias deixou o palácio de Suzã, esse que nós cantamos o louvor. Neemias deixou o palácio de Suzã para trabalhar em Jerusalém. O seu coração movia isso. A obra era grande. Refazer os muros demoraria pelo menos 6 meses. Os adversários jogavam contra de dentro, mas ele trabalhou com coragem. O muro foi refeito em 52 dias. Aleluia? Amém, irmãos? Amém. 52 dias, e era para ser 6 meses. Terceiro ponto: a vitória vem para quem fecha as brechas ao inimigo. A respeito do potencial de guerra de Senaqueribe, o povo de Judá, liderado por Ezequias, foi à luta. Resolveram tapar as fontes que poderiam alimentar os inimigos. Fecharam as brechas nos muros para evitar surpresas desagradáveis. Ezequias entendia a necessidade de não dar brechas aos inimigos. Jesus, ministrando aos discípulos, disse da necessidade de vigilância, de atenção, de não dar ocasião à carne. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Palavras do Senhor Jesus.
Sansão é um triste exemplo de quem foi levantado por Deus para ser um servo poderoso nas mãos do Senhor, um juiz, um libertador. Todavia, cedeu aos encantos de Dalila, brincou com o inimigo e se tornou escravo dele. Tornou-se motivo de zombaria e chacota. Furaram seus olhos, lhe reduziram a uma condição humilhante. Brincou com o inimigo, não fechou as brechas. Temos que fechar as brechas. Com o pecado não se brinca. Você não pode enfrentar o pecado, você tem que fugir dele. Você enfrenta o diabo, você enfrenta Satanás, mas do pecado você foge. Foge. Foge mesmo. Porque contra ele você não pode. Quarto ponto. Vitória vem para quem acima de tudo depende de Deus. Tem em Deus a sua suficiência. Um dos episódios mais lindos da vida de Sansão aconteceu quando, na sua batalha contra o exército filisteu, ele tinha apenas uma queixada de jumento. Cerca de 1000 soldados foram derrotados naquele dia. Após essa inominável vitória, Sansão, extenuado, esgotado, afadigado, caiu ao chão. Prestes a morrer de sede, ele clamou a Deus. Por que Deus lhe deu tamanha vitória e logo depois permite que ele se veja impotente de uma sede mortal? Para que ele entendesse a necessidade da dependência de Deus em todo o tempo, não só quando das grandes lutas, mas nos momentos das necessidades mais básicas. Não é assim que a gente vê a glória de Deus? Você está passando por uma luta, estou desempregado, que prova, estou desempregado. Aí você consegue um emprego. Só que para você receber é daqui a um mês. E você está com as suas coisas em casa acabando. Aí você não tem açúcar, você tem pó de café, você tem arroz, tem feijão, tem óleo, tem sal, mas você não tem açúcar e não tem o alho para poder temperar sua comida. Aí vem Deus e manda alguém te dar 1 quilo de açúcar e 2 cabeças de alho. Nessa hora, você não glorifica a Deus? Muito mais do que pelo seu emprego? É assim, irmãos. É assim que acontece. É horrível. Gente, eu tinha pó de café, eu tinha açúcar, mas eu não tinha um coador de café. Como é que eu ia tomar café? Pergunta para o Hélio como eu glorifiquei a Deus quando eu pude comprar um coador de café. Gabriel viu como é que eu estava tomando café árabe, sem coar, é horrível, mas café, né? Glória a Deus, eu consegui comprar o bendito coador. E assim, nas pequenas coisas, glorifiquem a Deus, sempre. Tá, evangelista, por que isso tudo? Você pode estar vivendo dias que parecem como pneus arriados, com sua bateria descarregada. São oposições, são lutas, são batalhas infindáveis, coisas que às vezes a gente arria. Tem vezes que a gente arria mesmo. O cristão mais fervoroso arria de vez em quando. Você pode estar passando dias de indignação. Afinal de contas, você tem buscado em seu coração ser fiel ao Senhor. Deus conhece a disposição do seu coração, mas só dá errado. Tudo parece que fica pior. Você pode ter entrado aqui
abatido com o tamanho do gigante que você tem pela frente. O seu Golias, o seu Senaqueribe, a sua enfermidade, o seu desemprego, a crise sentimental, falta de alguém, falta de família, falta, saudade de um ente que está longe de você, alguém que você queira que esteja perto, são muito maiores que seus recursos para fazer frente e vencê-los. Só que eu quero te dizer uma coisa: Deus é o Deus do impossível. Deus pode te dar vitória. Paulo, ele escreveu isso aos irmãos lá de Éfeso: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória para todos sempre. Amém? Deus é o Deus do impossível, não se esqueça disso. Deus está com você. Basta você ser comprometido em ser fiel, basta você ter disposição para trabalhar, basta você querer fechar as brechas e ter, acima de tudo, a sua dependência em Deus. Amém, amados? Que Deus possa estar fazendo o impossível na vida de cada um de nós. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor.